Olá, saudações a todos! Hoje eu estou com mais uma entrevista e muito especial. Eu estou com Eliel Rodrigues, ele é filho do irmão Genésios, do YouTube, e eu estou muito feliz de entrevistar esse irmão, porque eu tenho visto alguns trabalhos que ele deu. Ele virou um grande apologista, ele virou um teólogo, ele está numa outra denominação hoje, ele é um ex-CCB. E eu gosto de entrevistar pessoas que saíram, vocês estão vendo aqui no meu canal, várias pessoas que saíram e estão assim muito felizes servindo a Deus em outros lugares e estão com ministérios, como foi o caso do Marcelo Ferreira, o caso do irmão William, que virou pastor. Várias pessoas aprendem com os erros e com também as coisas boas que a CCB tem, Tem coisa boa, como a orquestra, muita gente elogia a orquestra, mas a gente está aqui, o meu canal expõe heresias e nós não podemos nos calar com aquilo que deturpa a palavra de Deus. Então hoje eu vou entrevistar esse grande apologista aí e ele vai nos falar. Seja bem-vindo, Eliel Rodrigues. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da sua experiência na CCB, sua trajetória lá e por que você saiu de lá. Irmã Cristiane, a graça e a paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, agradecer as suas palavras na minha apresentação e agradecer a oportunidade de poder estar compartilhando a minha experiência com todos os irmãos que saíram da congregação ou que pretendem sair, e mandar um abraço também para todos aqueles inscritos que estão nos escutando. Como você já disse, meu nome é Eliel Rodrigues, eu sou filho do irmão Genésio, que já há algum tempo vem fazendo um trabalho no YouTube. E minha trajetória na congregação foi a mais padrão possível, Sempre fui um membro muito querido, um membro exemplar, nunca tive nenhum tipo de problema. Quando eu nasci, meus avós, tanto paterno quanto materno, já pertenciam à congregação, todos os meus parentes pertencem à congregação. Eu me batizei quando eu tinha 14 anos e também ingressei na orquestra. Fui músico oficializado, Eu gozava de muito prestígio no meio da Irmandade, pregava a palavra, frequentava os cultos, as reuniões de jovens, viajava bastante também, e praticava todos aqueles atos, encontros, reuniões de oração, tudo aquilo que um membro padrão que está envolvido na congregação participa. Aos 24 anos eu tive a experiência pentecostal chamada de batismo com o Espírito Santo, depois de pedir muito, durante 10 anos, porque você sabe que essa experiência também ela é um fator discriminatório, principalmente nas igrejas pentecostais, que os membros sempre desejam ser batizados com o Espírito Santo, Batizado na igreja de Cabriúva pelo irmão Hermelindo. A minha comum congregação era Brasilândia, na região, na zona norte de São Paulo. Eu acabei me desligando no ano de 2006, aos 30 anos, Então, permaneci desde o meu nascimento até meus 30 anos. Me casei muito novo, tinha 18 para 19 anos. Minha esposa Meire, organista, hoje a mãe dela é da Hora da Piedade. Tenho 3 filhos, o Rafael de 22 anos, o Gustavo de 18 e a Isabel de 9. O Rafael e o Gustavo nasceram na congregação e a Isabel, minha caçula, ela nasceu fora da congregação. Pela graça de Deus, agora em março de 2020, eu estarei completando bodas de prata, 25 anos de casado, que o Senhor tem nos conservado, nos abençoado, nos guardado no nosso casamento. É motivo de muita felicidade. Eu queria salientar em primeiro lugar que o meu caso é um caso atípico, é um caso, salvo raros casos,
em que um membro sai da congregação. Os motivos que me levaram a sair da congregação, eles foram estritamente teológicos, né? Nunca tive nenhum tipo de problema dentro da congregação que me fizesse sair. Como eu já explanei, eu gozava de muito prestígio dentro da congregação, né? E os motivos, eles foram estritamente teológicos. Vale salientar que eu nunca pensei em sair da congregação, nunca quis sair da congregação, né? Não fiquei feliz em sair porque não havia motivos para minha saída. É muito difícil você sair de um lugar onde você nasceu, onde você tem muitos amigos, onde você é querido, né? Onde você faz parte de um grupo, né? E sair representa a perca de todo esse chão, né? Toda essa estrutura de plausibilidade, né? Que é um termo sociológico da religião. Então é muito difícil, porque você acaba se encontrando numa situação de total solidão, humanamente falando, mas eu tinha uma convicção muito forte nessa decisão, um chamamento mesmo de Deus, né, uma compreensão daquele ato que eu estava praticando e que com o tempo se mostrou correto, né, porque o Senhor tem me sustentado até o presente momento. Me senti como Abraão, quando Deus fala para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra onde eu te mostrarei. Eu precisava experimentar na pele, né, aquilo que eu já havia compreendido, que a graça de Deus não era uma denominação, a graça de Deus não era uma igreja, a graça de Deus era Jesus Cristo, Deus revelado entre os homens, né? Então eu só poderia experienciar isso de verdade se eu saísse, né, da congregação. E eu tenho experienciado isso na minha vida. Como eu te falei, eu não fiquei feliz por sair, mas era uma situação que eu precisava fazer, porque eu tinha essa convicção dentro de mim, né, para que eu pudesse provar para mim mesmo que aquilo que eu tinha visto nas Escrituras, aquilo que o Espírito Santo tinha me revelado, era realmente correto. Hoje eu sei que muitas pessoas dentro da congregação já têm o entendimento de que a congregação em si não é a graça de Deus, não é o único caminho que salva. Porém, o fato da pessoa compreender isso e sair, existe uma grande diferença, e eu entendo hoje que vai muito da personalidade de cada um, né? E eu reputo também a influência do meu pai, que sempre foi uma pessoa muito questionadora, né? E que acabou transmitindo esse traço de personalidade para mim. Então eu entendo que muitas pessoas hoje compreendem isso, mas que realmente elas não vão sair por vários fatores, né? Fatores familiares, fatores de personalidade, fator de amizade, até de interesses também. Então não é todo mundo que vai sair da congregação por entender isso, por compreender que a graça de Deus é Jesus Cristo. E por herdar esse traço de personalidade, de questionamento, de curiosidade, né? Durante a minha permanência na congregação, eu sempre fui muito curioso em saber como que as outras pessoas de outras denominações viviam, né? Como que era
um crente que não fosse da congregação, né? Como que ele vivia, como que era o dia a dia dele, né? E assim, tudo começou no ano de 2001, onde eu comecei a escutar programas de rádio, assistir programas evangélicos de televisão, né? E também não podemos negar, com o advento da internet, que muitas informações que antigamente eram ocultas, né, passaram a ser disponibilizadas para todos. A internet hoje é um grande canal de conhecimento, e foi através também da internet que eu comecei a fazer meus estudos teológicos, a entrar em contato com outros irmãos, né, e a começar a desenvolver um entendimento, um conhecimento maior. Quero também aqui fazer menção que na época surgiu o site do irmão Ricardo Adam, né, onde o intuito era trazer bastante revelações, fazer muitas críticas à congregação em si. Fato esse que eu não condeno o irmão Ricardo, porque são muitos os métodos, né, que Deus usa para trabalhar em determinado assunto, né? Então o irmão Ricardo Adam foi uma pessoa de grande importância no meio, onde ele trouxe aí, mesmo que de forma impactante, polêmica, né? Mas trouxe também bastante conhecimento e trouxe ao debate essas questões da congregação. Nesse mesmo período surgiram, na rádio 105.7 muitos programas apologéticos, muitos programas de estudos bíblicos, né? Um programa que eu gostava muito era um programa chamado Razão para Viver, e também um programa do pastor Carlos Apolinário, que trazia muito debate, muitos assuntos, inclusive sobre congregação. E nesse programa eu conheci o pastor Cruvinel, que depois eu vim a ter uma grande amizade com ele, onde no ano de 2004 eu vim a fazer com ele meu primeiro curso de teologia. Nesse mesmo ano de 2004 eu adquiri uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Esperança, que foi criada pelo saudoso pastor Russell Shedd. Uma Bíblia que tinha perguntas e respostas, né? E eu me lembro até hoje quando me deparei com uma pergunta que dizia assim: o que preciso fazer para ser salvo, né? Então nessa pergunta indicava para ler o texto de Efésios 2, de 8 a 10, né? Onde nós lemos lá que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, né? Então, quando eu li esse texto, aconteceu realmente o grande start, né? Aconteceu realmente o grande esclarecimento, né? O Espírito Santo naquele momento me tocou, me revelou que nós éramos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus, que não é nenhuma denominação, mas é o próprio Senhor Jesus. E que não depende de nós, né? Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, após ter contato com esse texto e com vários outros textos, eu realmente tive um entendimento, e foi muito forte nesse momento, foi muito impactante. E a partir disso eu comecei a me aprofundar mais e mais no conhecimento das Escrituras, e comecei também a divulgar esse evangelho, né, essa boa nova, que para mim era uma coisa muito impactante. Comecei a divulgar entre meus familiares, entre meus amigos, entre os irmãos da congregação,
né? E não tinha nenhuma intenção de sair nesse momento, né? Eu achava que eu iria convencer, né, as pessoas que a congregação em si não era a graça de Deus, mas que a graça de Deus era Jesus Cristo. E aí demorou do ano de 2004 até o ano de 2006, que foi o ano do meu efetivo desligamento. Por ocasião do meu desligamento, nós fizemos uma carta onde constava ali os motivos da nossa saída, os pontos teológicos que embasavam a nossa saída. E isso aconteceu em fevereiro de 2006, e nesse mesmo ano de 2006 eu ingressei na academia, na Universidade Mackenzie, para cursar teologia, para que eu tivesse mais embasamento, ou estivesse mais preparado para enfrentar as situações que eu sabia que não seriam fáceis, né, no futuro, né? Nesse mesmo tempo surgiu no cenário nosso irmão Marcelo Ferreira, que causou bastante impacto no meio da congregação, né? Deus usou muito o irmão Marcelo também, o qual eu vinha a me tornar um grande amigo, né? O qual ele veio escrever o livro Por Trás do Véu, né? E na academia eu tive a oportunidade de conhecer muitos irmãos que veio a contribuir bastante com o meu desenvolvimento teológico, veio contribuir bastante com essa aquisição de conhecimento que eu necessitava no momento, né? Vim a conhecer o irmão Paulo Romero, o pastor Paulo Romero, na Igreja Cristã da Trindade. Participei de programas de rádio na 105.7, participei de programas de televisão na RIT TV, com o pastor Heber Cocarelli também, que veio a se tornar bastante amigo, o qual é da mesma denominação que hoje eu sou, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E na academia eu vim a conhecer também o nosso irmão Gloecir Bianco, que fez um trabalho de mestrado, uma pesquisa muito completa sobre a congregação cristã. Veio a publicar um livro chamado Italianos Pentecostais, que serviu de base também para o meu trabalho, minha monografia, que eu acabei fazendo no Mackenzie, sobre a congregação, sobre as origens teológicas e sociológicas da congregação cristã no Brasil. Tive a oportunidade de me corresponder por e-mail com o pastor Keio Asa, da Igreja Holiness de Curitiba, o qual veio a fazer um trabalho de doutorado na Suíça sobre a biografia do irmão Luiz Franciscon. Trabalho muito minucioso, muito completo, infelizmente ainda inédito no Brasil, não publicado, né? Existe uma cópia na USP. Então, na academia eu vim a conhecer muitos irmãos, muitos pastores, teólogos, que vieram a contribuir muito com o meu desenvolvimento. E atualmente eu e a minha família somos membros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a qual pertencemos desde a nossa saída, desde o ano de 2006. Pela misericórdia de Deus, esse ano eu fui eleito diácono, e minha esposa é pianista, toca violão, ukulele, diversos instrumentos. Ela também fez curso de teologia no seminário da IPI para ser professora no departamento infantil da escola dominical. Meu filho Gustavo também é baterista, e nós estamos hoje todos felizes, contentes, servindo a Deus. O Senhor nos conservou e nos guardou até agora. Quero agradecer novamente a oportunidade por essa entrevista, por estar falando com você, com seus inscritos, e que este meu depoimento, esse singelo depoimento, venha contribuir
para o esclarecimento daqueles irmãos que saíram ou que pretendem sair da congregação, né? Salientando principalmente para aqueles irmãos que saíram, que não se desesperem, né? Busquem na palavra de Deus, busquem em Deus, frequentem, é importantíssimo frequentar outra igreja, não ficar sem igreja, né? É importantíssimo criar outra estrutura de plausibilidade para que a pessoa não se perca, né? Porque existe aquela lenda em que as pessoas que saíram da congregação, elas pecaram de morte, elas vão morrer, elas vão ser acometidas de alguma enfermidade, alguma tragédia vai se acometer sobre a vida delas. Mas nós sabemos que isso é porque as pessoas que saem muitas vezes não se estabelecem em outra igreja, né? Não tem essa compreensão. Por isso que eu saliento novamente, importantíssimo, aquelas pessoas que saíram, que procurem outra igreja, procurem participar de outra igreja. E assim eu finalizo essa entrevista, rogando a Deus que dispense as mais gloriosas bênçãos sobre todo o povo de Deus existente na face da terra, salientando que a graça de Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém.